Bom, galera, daqui a pouco vai rolar um jogo muito importante entre a Portuguesa Santista contra o Caxias, Rio Grande do Sul, né, pela Copa do Brasil. Muitos aqui do canal não devem estar entendendo nada. Tá falando aí de Portuguesa Santista, né, o time de Santos. É um time muito importante, né, na história do futebol brasileiro, principalmente do futebol regional aí do litoral de São Paulo, né, Santos, São Vicente, tudo mais. Portuguesa Santista tem uma história muito bonita. Hoje é um time que não está um dos melhores momentos, né? A Portuguesa Santista hoje joga a segunda divisão do Campeonato Paulista, mas conseguiu um feito muito importante, né? O ano passado ganhando a Copa Paulista e conseguiu aí o acesso a jogar a Copa do Brasil. Então é um jogo muito importante, um jogo muito difícil, né? O porquê? Primeiramente, a Portuguesa Santista é um time que não tem tanta experiência na Copa do Brasil. O Caxias já tem muito mais experiência, né? Um time muito mais rodado. É um time que joga a primeira divisão do Campeonato Gaúcho. É um time que está jogando aí, não tenho certeza se é Série C ou Série D do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que seja a Série C. Então é um time que tem aí muito mais, nesses últimos anos, tem muito mais rodagem do que a Portuguesa Santista. Não é à toa que o Caxias vai jogar essa partida da Copa do Brasil aí, jogar no Urico Mursa, né, no campo da Portuguesa em Santos, e garantindo aí um empate, né, ou uma vitória fora de casa, a classificação para a próxima fase. Mas eu ainda tenho uma esperança que a Portuguesa Santista possa surpreender, primeiramente porque está jogando em casa. Isso aí é muito importante. O estádio hoje deve lotar, porque os torcedores da Portuguesa Santista são torcedores incríveis, né, que apoiam pra caramba o time. Eu acho isso muito legal, nada contra o Santos, mas hoje eu sinto muito mais vontade de assistir um jogo da Portuguesa Santista do que um jogo do Santos. Eu acho que é um time com muito mais raça e é muito melhor, é muito mais interessante você assistir um jogo, né, digamos, de um time menor, um time mais assim, um time que não tem tantos recursos, né? Porque a Portuguesa Santista ela não tem praticamente recurso nenhum em comparação ao Santos, né? Então é triste ver o que aconteceu com o Santos aí e caindo para a segunda divisão, uma coisa que jamais poderia ter acontecido, e a Portuguesa Santista jogar, né, de uma forma muito mais reduzida, né? Mas mesmo assim ainda conseguiu ganhar a Copa Paulista ano passado, ganhou do São José na final. Hoje o São José faz uma campanha muito boa no Paulistão, e a Portuguesa Santista mesmo assim foi lá e conseguiu aí, garantiu um título tão importante para a história da Portuguesa, e conseguiu aí também a classificação para a Copa do Brasil. Outra coisa importante para se lembrar, hoje a Portuguesa Santista joga a Copa do Brasil e o Santos não joga, então o Santos está fora da Copa do Brasil. Então a situação é muito curioso, né? Você vê aí a Portuguesa Santista jogando tudo bem que a primeira fase é uma partida só, pode ser que hoje a Portuguesa Santista seja eliminada, aí perca o jogo de goleada ou perca o jogo, enfim. Então vai ser um jogo só e acabou, mas é uma chance aí de tentar surpreender e conseguir uma classificação, e isso é muito importante para a história, né? Porque nem sempre a Portuguesa Santista joga uma competição tão importante aí, mesmo sendo na primeira fase, começo de tudo, mas isso é para ser muito levado em consideração, né? O time é bom, né? Essa temporada realmente a Portuguesa Santista não faz uma das melhores campanhas, né? O ano passado a Portuguesa estava melhor no Paulistão A2. Nessa temporada a Portuguesa está tendo muitas oscilações, né? Conseguiu ganhar o último jogo aí do Comercial de Ribeirão Preto. O Comercial está muito mal, né? É o lanterna, mas está perdendo muitos pontos importantes, empatou muita partida em casa, perdeu muita partida fora, então poderia estar um pouquinho melhor, e hoje está aí brigando para ficar nesse G8 para classificação para a segunda fase do Paulistão. Então o objetivo da Portuguesa Santista, na minha opinião, esse ano é conseguir aí a classificação para a primeira divisão do Paulista. Se isso acontecer vai ser fantástico, porque seria muito importante a Portuguesa Santista voltar a jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista, né? Financeiramente seria muito importante tudo isso, né? Garantir aí financeiramente uma grana maior, né? Porque o Paulistão da primeira divisão paga-se muito melhor que o da segunda divisão pela visibilidade, e tudo isso acaba sendo muito importante aí para o cenário do time da Briosa. Então o jogo de hoje é um jogo muito importante. Eu acho que os jogadores devem aproveitar ao máximo essa oportunidade, né, que eles estão tendo de jogar uma partida de Copa do Brasil. Isso é altamente importante e tem que ser aproveitado da melhor maneira possível para que tenha aí, quem sabe, uma surpresa, uma classificação para a segunda fase. O jogo é difícil, mas não é nada impossível, né? Porque o Caxias, apesar de tudo,
É um time muito bom, mas é um time que não é um dos melhores do Brasil, passa longe disso, né? Um time que joga aí também divisões mais baixas do futebol brasileiro, joga o Campeonato Gaúcho da primeira divisão, confesso, né? E é até um dos melhores times do Campeonato Gaúcho, talvez aí um dos 6 melhores times, né? E tirando o Grêmio, o Internacional e o Juventude, talvez o Caxias, aí, o Brasil de Pelotas, talvez seria aí a melhor equipe, mas tem jogo, tem muito o que fazer. Eu acho que a Portuguesa Santista pode sim surpreender, tá jogando em casa. Eu acho que isso é um dos fatores mais importantes e decisivos para uma possível classificação da Portuguesa Santista. Esse jogo vai ser 8h30 da noite, daqui a pouquinho. Então, um jogo muito importante, que eu acho que é um dos jogos até mais importantes da história aí da Portuguesa Santista, por causa que o time tem uma chance muito importante aí de uma classificação. Isso seria muito bom financeiramente para o time, né? À toa que eles escolheram, né? Quando a Portuguesa Santista ganhou a Copa Paulista, ela podia optar por jogar a Série D do Campeonato Brasileiro ou entrar para a Copa do Brasil. Eles escolheram a opção de jogar a Copa do Brasil porque financeiramente acaba sendo melhor. Então, se escolheu essa alternativa é porque era a alternativa mais cabível e mais interessante para a Portuguesa Santista. E essa oportunidade que o time tem hoje aí é muito grande, né? Igual eu falei agora há pouco, eu acho que é uma das oportunidades mais importantes da história da Portuguesa. Ela já jogou algumas edições aí de Copa do Brasil, mas essa edição é muito importante. Eu acho que vale a pena, não é um adversário tão difícil assim. Tivesse pegado talvez um adversário mais complicado, aí um Fortaleza, um próprio Juventude que vai jogar a Série A do Brasileirão, ou tivesse pegado, sei lá, uma equipe mais competitiva, um Cuiabá, por exemplo, um time mais complicado, aí as coisas ficariam mais difíceis. Mas o Caxias, apesar de tudo, ainda é um time de Série C, aí a Série D, não tenho certeza, e isso pode sim aí ajudar a Portuguesa a surpreender, né? Porque se hoje vir a vencer, vai ser uma surpresa, porque é um time que está numa posição um pouco abaixo, né? Joga uma segunda divisão de campeonato regional, então isso talvez deixe a Portuguesa num nível um pouco mais abaixo do que o time do Caxias, mas vai jogar em casa e isso é muito importante. Vamos torcer bastante aí, mas é muito legal ver a Portuguesa Santista jogando, né, essa Copa do Brasil. Lembrando, o Santos não vai disputar a Copa do Brasil, então hoje a Portuguesa Santista joga a Copa do Brasil e o Santos não joga, então é uma coisa absurda. E eu acho que a Portuguesa Santista tem que esquecer a posição dela, a posição do Caxias, e ir para cima e tentar aí a classificação de qualquer maneira para a segunda fase. Então eu fiz um vídeo falando rapidamente aí um pouquinho sobre a Portuguesa Santista, sobre o jogo daqui a pouquinho, e até a próxima. Valeu!